Bem, ao falarmos da lição número 4, a parte de terça-feira, sobre a questão da oração intercessória e como Abraão utilizou esse método para conversar com Deus, já que ele não podia interferir de forma direta nos juízos divinos, mas ele podia pelo menos pedir a Deus que utilizasse a misericórdia para com as pessoas. Quando nós falamos de oração intercessória, estamos falando de orar por outras pessoas. O papel do mediador é o papel usado através da oração. Nós podemos ver isso no texto bíblico, através de pessoas que se tornaram mediadoras intercessoras, como por exemplo, no Velho Testamento, nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Davi, Samuel, Ezequiel, mesmo o próprio Ezequias, Elias, o profeta, Jeremias, Daniel e outros tantos. No entanto, Cristo é retratado no Novo Testamento como o maior intercessor do universo. Ele intercedeu por todas as pessoas quando orava ao Pai. Ele pediu pelos discípulos e pediu por todos aqueles que haveriam de crer nele. Em sua oração intercessória, em João 16, o Senhor Jesus Cristo orou pelos discípulos e orou por todos aqueles que no futuro haveriam de crer nele como Salvador. Por causa disso, podemos interceder em oração, porque toda oração tem o aval de Jesus quando ela é pedida em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não se nega a atender uma oração feita com sinceridade, uma oração feita em favor daqueles que serão salvos. Por isso é importante que quando vamos dar um estudo bíblico, quando vamos dar um livro para alguém, quando vamos dar um folheto, que haja uma oração intercessória antes, para que aquele material tenha um efeito assim de salvação para as pessoas. Lá na Índia, um sacerdote hindu achou um folheto amassado, mas como ele era muito colorido, ele pegou o folheto, desenrolou o folheto e percebeu que era um folheto que tinha uma mensagem da Igreja Adventista, falando sobre o santuário. Ele era um sacerdote, achou interessante aquela leitura. E havia um carimbo dizendo onde ele poderia encontrar mais literatura. Ele foi atrás, descobriu a igreja, foi convidado para o culto, recebeu mais literatura, o pastor conversou com ele, deu-lhe orientações e ele então se tornou uma pessoa assim, esperando Jesus voltar. Um irmão nosso na fé. Algo assim simples. Alguém que jogou o folheto nunca poderia imaginar que aquela pessoa que deu o primeiro folheto havia orado de forma intercessória para a pessoa que estaria lendo aquele folheto. Thomas Carlyle, por exemplo, foi um historiador escocês que ele não acreditava em Deus, mas ele acreditava numa coisa. Muitas vezes ele viu a mãe dele ajoelhada em oração, mencionando o nome dele. Para ele, Thomas Carlyle, aquela visão da mãe orando era o que ele colocava, ou ele considerava como o mais sublime, a coisa mais sublime, enquanto a mãe dele achava que a sua ligação com Deus era a coisa mais sublime que existia. Thomas Carlyle enfrentou algumas dificuldades, mas ele recebeu a graça de ser liberto das suas dificuldades. Chegou um momento que ele atribuiu todas as suas vitórias às orações que sua mãe havia feito e fazia por ele. Ele entregou o coração a Jesus e se tornou ganhador de almas. Ele dizia: minha mãe orou por mim, eu agora quero orar por outras pessoas e quero falar de Jesus para outras pessoas. É importante quando nós entendemos o papel da oração intercessora. Foi o que Abraão fez. A pergunta número 3 diz assim: o que a experiência de Abraão clamando a Deus por Sodoma e Gomorra nos ensina sobre o poder da oração intercessória? O livro de Gênesis 18, 23 diz assim: e aproximou-se Abraão do Senhor, dizendo: destruirás também o justo junto com o ímpio? E se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então disse o Senhor: se em Sodoma eu achar 50 justos, pouparei o lugar por amor dos 50. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora eu me atrevi a falar a ti, ó Senhor, porque eu quero perguntar, e se faltarem 5 dos 50, destruirás o lugar por amor dos 45 ou não? Deus disse: não destruirei o lugar por amor aos 45.
E disse Abraão: eu me atrevi a falar ao Senhor só esta vez, e se houver ali 40? E Deus disse: por amor aos 40, eu não destruirei a cidade. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor se é com o teu servo, porque eu me atrevi a falar de novo ao Senhor. E se porventura existirem ali somente 30? Deus disse: não destruirei. E se houver somente 20? Deus disse: não destruirei. E Abraão disse: a última vez que eu falo, Senhor. No verso 32, diz o Senhor: se houver 10 pessoas na cidade, eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Tiago 5,16, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode nos seus efeitos. Orai uns pelos outros, para que sareis. Então a pergunta na oração intercessória que Abraão fez perante Deus para salvar as pessoas de Sodoma. O que nós aprendemos sobre o poder da oração intercessória? Resposta: a oração intercessora de Abraão nos ensina a clamarmos a Deus com perseverança em favor das pessoas, tanto para a salvação como para a cura ou para a ajuda divina. Abraão sabia que aquelas pessoas poderiam estar assim em situação de risco. Por isso, ele mostrou extrema humildade e se aproximou de Deus como um filho se aproxima de um pai para pedir alguma coisa. Por isso, ele imaginava que aquelas pessoas mereciam de misericórdia divina. Um dia, o menino Ted Lincoln, filho do presidente Abraham Lincoln, estava no jardim da Casa Branca, quando ele viu um homem chorando perto do portão. Ele foi lá e perguntou: o que o senhor tem? Ele disse: eu preciso falar com o presidente. Meu filho vai ser morto amanhã, vai ser fuzilado. E eu preciso conversar com o presidente para ver se ele pode me ajudar a salvar meu filho. Os guardas afastaram Ted Lincoln e deram ordem para aquele forasteiro: afaste do portão, senão vamos chamar a vigilância para jogar o senhor no meio da rua. Aquele homem, chorando, se afastou, mas Ted Lincoln ficou com o coração penalizado. Correu lá dentro, no gabinete do pai, e disse: papai, tem um homem lá fora chorando, preciso falar com o senhor urgente, o filho dele vai ser morto, por favor, pai, atenda esse homem. Então o presidente Abraham Lincoln disse para Ted Lincoln: diga aos guardas que permitam que o homem entre e traga-o à minha presença. Ted Lincoln foi lá fora e disse aos guardas: meu pai disse para vocês abrir o portão, para que esse homem possa entrar e vai receber esse homem. E eu mesmo vou levá-lo à presença do meu pai. Ele tinha apenas uns 10 anos de idade. Aquele homem entrou e Ted Lincoln disse: me acompanhe. Levou aquele pobre homem na presença do seu pai. E ali, conversando com aquele homem, Abraham Lincoln reconheceu que havia sido feito um julgamento precipitado e escreveu uma carta de soltura do jovem que estaria sendo fuzilado no dia seguinte. O pai não cabia em si de alegria. Pediu licença para abraçar Ted Lincoln e disse para Abraham Lincoln: se não fosse pelo seu filho, eu nunca conseguiria falar com o Senhor. Ele foi o meu intercessor diante do Pai. Jesus Cristo é o nosso intercessor, é o maior intercessor. Abraão, ele fez uma intercessão pelas pessoas que estavam em risco de perder a vida. Ele imaginava que Ló poderia ter feito um trabalho missionário, poderia ter influenciado outras pessoas, por isso ele chegou até a contagem de 10. Essa contagem mostra que Abraão estava preocupado com a quantidade de pessoas. Ele não tinha dúvida de que talvez o Ló tivesse influenciado pessoas. Por isso ele chegou até o número de 10 pessoas, mas não havia nem 5, 4 pessoas apenas. Abraão conhecia o rei de Sodoma. Ele já havia feito um livramento pelo poder de Deus, quando 4 reis guerrearam contra 5. Entre os 5 estavam os reis de Sodoma e Gomorra e o rei Kedorlaomer. Ele acabou guerreando contra Sodoma e levou cativo Ló, toda a sua família, todos os seus bens e muitas pessoas de Sodoma. Abraão pediu orientação a Deus e com 318 jovens valentes de sua casa, Abraão atacou de surpresa aqueles reis e os derrotou e trouxe Ló
toda a sua família e os seus bens de volta. Não faltou nada para Ló. O rei de Sodoma quis dar um presente para Abraão. Ele disse, não quero. Não quero que ninguém diga que vocês me enriqueceram. A minha riqueza vem do Senhor. Então, Abraão conhecia o pessoal de Sodoma. Por isso que ele intercedeu por aquelas pessoas. Abraão era um homem de coração bondoso. Abraão estava sempre em oração através dos sacrifícios e dos altares que ele erigia. Louis Pasteur era um homem de Deus. Um dia ele estava no laboratório e estava curvado sobre o microscópio examinando alguma coisa. O seu ajudante entrou para pedir uma informação, mas quando viu Louis Pasteur ali curvado, ele imaginou que o seu mestre estava em oração. Então ele ficou quietinho por um momento e resolveu sair. Foi quando o grande cientista Louis Pasteur virou e disse, o que foi? Ele disse, perdão, mestre, eu pensei que o senhor estivesse orando. Louis Pasteur disse, eu estou sempre orando pelas pessoas que vão receber as nossas vacinas. Eu peço sempre a Deus que cure as pessoas, apesar da eficácia das vacinas. Ele estava orando de forma intercessora por todas as pessoas que seriam salvas com as vacinas que ele estava inventando. Ellen White escreveu o seguinte, tornai conhecidas as vossas petições ao vosso Criador. Ele jamais rejeita alguém que a ele recorre com o coração sincero e contrito. Nenhuma oração sincera se perde no tempo. Deus atende a todas. Deus nos abençoe. Possamos orar por aqueles que estão necessitando de salvação. Orar pelos nossos vizinhos. São os desafios que nós temos. Orar pelos irmãos da igreja. Orar por aqueles que estão afastados. Aqueles que estão perdendo a fé. Depois da pandemia, nós temos muitas pessoas pelas quais devemos orar. Irmãos nossos que não estão vindo mais na igreja. Temos que orar por essas pessoas. Aproveitaram a pandemia e perderam a fé. Ou desanimaram da fé. Então basta que nós oremos de forma intercessora. Deus querido, estamos orando agora, agradecendo por essa lição que nos motiva a orarmos por aqueles que estão necessitando do Teu poder na vida. Então, Senhor, nos dê essa graça de orarmos por aqueles que precisam. Eu oro pelos meus irmãos que estão estudando a lição, para que sejam motivados pelo Espírito Santo a orar por outras pessoas como Abraão fez. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz terça-feira para você e sua família. Que Deus nos abençoe no continuar dessa semana. Que venham as lutas, porque a vitória será garantida pela mão do Senhor. Deus abençoe.